Olá, eu estou aqui hoje com o ortopedista, especialista em tornozelo e pé, Dr. Gustavo Nunes, no nosso Saúde em Dia. Ele é doutorado pela Universidade de Barcelona, formação complementar em cirurgia minimamente invasiva no pé, artroscopia do tornozelo, e eu falei muito lentamente, porque para explicar, porque a pessoa fala, mãe, o que é artroscopia? E traumatologia esportiva possui mais de 30, quase 50 artigos, publicações em revistas internacionais. Ou seja, não é qualquer um, não. Nós estamos aqui com o cara de pé e tornozelo. E pé e tornozelo a nossa vida, né? Depende para a gente ficar em pé, né? Pé e tornozelo são vitais para o ser humano. Com certeza. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui o convite da Mônica e do Seibin para estar aqui falando um pouquinho da minha área, que eu tanto gosto. E é isso, e pé e tornozelo, uma área assim, é importantíssima, a gente usa para caminhar, né? E por isso, os ortopedistas brincam, a gente brinca entre a gente, né? Nossa, você quis fazer logo cirurgia do pé e tornozelo, é o mais difícil, porque sustenta todo o corpo. É isso. E realmente isso torna a nossa área um pouco desafiadora mesmo. E eu queria começar perguntando em que situações uma deformidade, tipo joanete ou pé plano, algo assim, pode evoluir para um problema funcional, Sim. né? Que aí pode exigir uma cirurgia. Até que ponto essas deformidades podem levar a uma cirurgia? Então, pergunta muito interessante, porque existe uma variação da normalidade. Ninguém é totalmente reto, totalmente alinhado. Então, a gente tem pessoas com algum grau de pé plano, algum grau de pé cavo, que é o oposto, são as pisadas aí pronadas e supinadas. Então, existe uma faixa aí de variações da normalidade que nós consideramos como normal. Uma consulta muito frequente no consultório são os pacientes com pé plano, que vão lá para analisar a pisada. Então, gente, a maioria dos casos é normal você ter uma pisada um pouco mais pronada ou um pouco mais supinada, tá? Agora, quando essa deformidade ela é progressiva, ela é assimétrica, é mais presente em um lado do que no outro, ela começa a gerar alterações funcionais, limitações funcionais, aí a gente acende a luzinha vermelha. Aí merece mais investigação e merece uma avaliação mais minuciosa do ortopedista. Está incluído aí nesse caso o tal do fascite plantar? Então, a fascite plantar aí já não é uma deformidade. A fascite plantar é uma inflamação de um tecido que a gente tem na região plantar do pé que se chama fáscia plantar. Eu gosto de comparar a fáscia como se fosse um ligamento que a gente tem na região plantar do pé, responsável por estabilizar o arco plantar. Tá, perfeito. Agora, uma das suas maiores especialidades, e pelo menos o que a gente mais ouve de comentário, é a sua cirurgia minimamente invasiva de joanete. O joanete é algo que se desenvolve por mau uso de sapato, é genético ou é uma doença, uma inflamação que alguém tem? Então, os joanetes, aí tá aí uma dúvida muito frequente também de todos os pacientes. Então, os joanetes são deformidades, tá, Mônica? Não é uma inflamação. É uma deformidade na estrutura óssea e ligamentar do paciente. A principal causa dela é hereditária, são fatores genéticos. Isso aí é importantíssimo. Em muitos casos a avó tem, a mãe tem, a filha tem. Então é um gene que vai passando para a família. Mas, óbvio que os calçados do mundo contemporâneo, que as mulheres adoram e ficam super elegantes, né, que são aqueles calçados finos no antepé, eles colaboram também para a gênese e para a formação dos joanetes. Depois vem o arrependimento. Depois vem o arrependimento, mas faz parte. A cirurgia, quais são as causas mais comuns? O senhor já explicou. E existe um tratamento para joanete ou é cirúrgico e pronto? Então, não é cirúrgico sempre. Isso aí varia muito, de acordo com as individualidades de cada paciente, com a idade, com o sexo, com o grau de deformidade, tá? Fato é que os tratamentos conservadores, ou seja, não cirúrgicos,
que são aquelas órteses que tem muito na internet que vende, uma órtese que puxa o dedo para cá ou para lá. Isso não funciona, tá, gente? Isso aí não corrige a deformidade e não impede a progressão da doença. Mas todo paciente com joanete tem que operar? Não. Casos mais leves, sem comprometimento funcional, que não incomodam, a gente opta por observar e acompanhar. Tá? Agora, casos mais moderados, graves, casos que estão piorando progressivamente, que está com limitação para usar calçados fechados, para fazer atividade física, aquele joanete que vai piorando com o tempo, a gente indica sim cirurgia. Tá? Mito ou verdade? Depois da cirurgia, o joanete volta? Essa é a principal dúvida aí dos clientes, né? Então, eu tenho que contar um pouquinho da história da cirurgia do joanete, para a gente responder essa pergunta. Eu quero saber como é que ela... Primeiro, o senhor podia mostrar para a gente aqui? É muito feio o pé da gente, né, gente? Não é por nada, não, mas é feio demais. Vamos lá. Eu acho lindo, viu, Mônica? Lindo? Por dentro, eu adoro Pelo isso. Pelo amor de Deus. Se for tivesse com a unha feia, ainda assim, mas assim é muito feio. Então, vamos lá. Esse pezinho aqui é legal para a gente explicar o que é o joanete. Então, o joanete é uma deformidade. Se eu quiser virar para aquela câmera assim de frente, para mostrar, tá. Perfeito. Então, aqui são os ossos metatarsos que a gente tem. Tem o metatarso 1, 2, 3, 4 e 5. E as falanges. As falanges 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui é uma articulação que a gente chama de metatarsofalangiana, que é a articulação acometida pelo joanete. Então, o joanete é uma deformidade nesta região. Esse aqui é o dedão do pé, viu, gente? E esse aqui é o dedão do pé, é o primeiro dedo. Então, esse osso metatarso, ele vai sofrendo um movimento que eu chamo de varização. O que é varização? É basicamente fazendo isso tudo aqui, tá? E a falange vai fazendo um movimento de valgização, inverso. E vai criando aquela deformidade que é o joanete. Essa região aqui fica um pouco mais proeminente e ela começa a sofrer atrito nos calçados. E isso vai gerando uma bursa, calcificações e vai tendo aquele aumento de volume. E dói? Dói e incomoda, com certeza. Um pé normal, só para mostrar aqui rapidinho. Melhor. É um pé com o metatarso e a falange alinhado. Entendi. Então esse eixo aqui tem que ser reto. A diferença é bem clara, bem clara. E aí, o senhor veio aqui e passa o serrote? Então, antigamente a medicina considerava que o principal problema era só a proeminência. Então, antigamente, há muitos anos atrás, o que eles faziam? Só raspavam essa região. E isso não era eficaz, porque não corrigia a deformidade, que é o principal componente dessa doença chamada joanete. Tá? Então, eu falava que todo joanete voltava, mas isso não é verdade. Na verdade, o joanete, antigamente, ele não era corrigido. Tá? Então, isso é um mito. Tá? Então, a gente foi entendendo e foi compreendendo melhor essa deformidade que é o joanete. Então, as cirurgias evoluíram. E aí a gente entendeu que tem que corrigir essa deformidade. E corrige essa deformidade com osteotomias. Osteotomias são cortes ósseos que a gente faz, cortes programados, para voltar a realinhar o primeiro metatarso. Tá? Depois que a gente entendeu isso, essa taxa de recidiva, ou seja, essa volta do joanete, diminuiu demais. Hoje na literatura, ela é em volta de 5, 6%. Tá? Mais ou menos. E essa é uma cirurgia minimamente invasiva. Ela é feita... E aí que está outra questão. Quando a gente descobriu como corrigir o joanete com as osteotomias, primeiro era feito por via aberta. O que é via aberta? É um acesso cirúrgico maior, mas não é só o tamanho do corte, tá, gente? Quando a gente fala de via aberta, além do corte, a gente tem que dissecar os tecidos profundos para expor o osso. E isso gera um trauma cirúrgico maior. E realmente trazia um pós-operatório com mais dor, com mais incômodo, com maior risco de infecção. Essa pele aí às vezes demorava a fechar. Então, com o tempo foram desenvolvendo técnicas minimamente invasivas, que são técnicas que fazem acessos cirúrgicos menores. Acesso cirúrgico de 2, 3 milímetros. Então, a gente não precisa mais abrir o pé, enxergar ele por dentro, dissecar todos os tecidos profundos para fazer as correções ósseas. E essa protuberância é tirada como se fosse serrando, como se fosse aí depende. Nivelando? Depois que a gente, na cirurgia, a gente foi lá, fez as osteotomias, corrigiu a deformidade. Em alguns casos, essa protuberância aqui não é nem necessária ser removida.
Depois que a gente corrige, a gente avalia no intraoperatório. Se a gente achar que ainda está protuberante, a gente vai lá e raspa. Puxa para lá também. Exato, o metatarso que está aberto aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Muito interessante. Mas viva eu que uso tênis, então, né? É. Tem esse problema. Esse seria o principal tema, vamos dizer assim, de seus trabalhos? Então, os meus trabalhos, a minha linha de pesquisa acadêmica, né, é basicamente sobre joanetes, as cirurgias minimamente invasivas e a artroscopia do tornozelo. Que eu fiquei devendo o que é artroscopia. Nós vamos chegar lá. Então, os joanetes é uma cirurgia que foi popularizada e desenvolvida na Europa pelos franceses e pelos espanhóis, e eles fundaram uma sociedade que chama Sociedade Minimamente Invasiva Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé, da qual eu fiz a minha formação lá na França e lá na Espanha. E hoje eu faço parte dessa sociedade e com muita alegria aí participo como instrutor dos cursos internacionais em Barcelona, na América do Sul e até nos Estados Unidos a gente está fazendo alguns cursos lá para propagar a técnica, né, de maneira correta. E falando também, o senhor tem feito palestras em cursos, né? Eu vi vídeos. Sim, sim, tem sido convidado para alguns congressos internacionais. Recentemente estava no Chile como um dos convidados internacionais, então é muito legal, né? A gente vê que um brasileiro, né, jovem, é um grande desafio. E de Brasília, sou mineiro, mas eu já estou me considerando brasiliense. E é um grande desafio para a gente aqui no Brasil fazer ciência, né? Então a gente paga um preço alto aí em relação a tempo de trabalho, abdicar um pouco da família, mas para um tema que a gente é apaixonado, vamos dizer assim, né? A técnica cirúrgica ortopédica mais moderna que existe é a minimamente invasiva, né? Em relação a pé e tornozelo, sim. E tendão, por exemplo, eu digo o seguinte, o meu tendão de Aquiles, eu rompi dançando, e era para ser uma cirurgia todinha a perna. O médico que fez era tão visionário que ele falou, ela pode voltar a dançar, eu vou fazer ela pequena aqui. Mas ainda assim, é uma cirurgia que me deixou sem muita mobilidade. Hoje eu vejo gente operado de tendão de Aquiles que dança, que joga, que faz essa flexão volta. O tendão de Aquiles já é um outro tema, assim, da cirurgia do pé e tornozelo, né? A ruptura do tendão de Aquiles que você teve, tem muitos atletas profissionais aí que já sofreram do mesmo. O Adriano Imperador já teve a ruptura do tendão de Aquiles. Dói, viu, né, Adriano? Mas dói. Então, alguns outros atletas bem famosos aí. Realmente é uma cirurgia super desafiadora, tá? Hoje existem técnicas também minimamente invasivas para corrigir esse problema, mas é um problema bem mais complexo. Precisa de uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, uma equipe completa aí para gerar uma reabilitação correta. E qual é o procedimento que a pessoa deve fazer quando ela começa a perceber, ou melhor, em que momento ela começa a perceber? É quando incomoda ou quando ela nota que tem um pouquinho? Porque não surge desse tamanho, né, o joanete? Sim, o joanete não surge de repente, ele ficou grave, né? Ele é uma deformidade progressiva, mas não a curto prazo, a médio/longo prazo. Então ele vai progredindo durante a vida, durante os anos, vai passando e aquele dedo vai entortando. Chega uma hora que incomoda o paciente. E que horas ele deve procurar? Quando estiver incomodando. Quanto Se mais sentir cedo, dor, melhor, incômodo, tem dúvida, procura o médico, né, para orientação, para conversar e etc. Ok. E aqui nós temos o contato do Dr. Gustavo Nunes, né? O Instagram dele para você procurar para qualquer outra necessidade. E eu queria deixar a câmera ali para o seu recado final. Ok, queria primeiramente agradecer, é muito gostoso estar aqui falando desse tema que eu adoro, que são os joanetes, a cirurgia do pé e tornozelo, né? E o recado final é esse, na dúvida procura um ortopedista especializado em pé e tornozelo, tá? Hoje aí nós temos vários colegas em Brasília também que são excelentes, né? Hoje a ortopedia, a medicina em Brasília aí não deixa nada a desejar para os outros locais aí do nosso país. E procure um colega que você tenha confiança, um médico que você conheça o currículo desse médico, né?
confira as informações, a veracidade das informações hoje. Com a internet, tome um pouco de cuidado com isso. Isso. E cuide da saúde dos seus pés, que é importante. Use tênis, hashtag use tênis. Tá Eu certo. agradeço ao SEMI a oportunidade de ter um médico dessa grandeza aqui. E quero lhe agradecer muito. Nos Valeu. vemos mais vezes. Obrigado, tamo junto. Um Valeu, abraço, gente. tchau.